Bom dia, meus amados ouvintes, irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo neste dia, em seu coração, em tudo quanto você fizer, em nome de Jesus, você seja mais do que vitorioso. Dando continuidade no nosso estudo sobre batalha espiritual, esse é um assunto muito bom, muito sério, como toda a palavra de Deus é, mas nós precisamos conhecer um pouco, na medida do possível, que possamos nos aprofundar nesses estudos, né? Em nome de Jesus, para termos conhecimento do que a palavra de Deus fala sobre essas guerras espirituais que são travadas no mundo espiritual e que muitas vezes nós desconhecemos. O título hoje é Chamados para Batalhar Espiritualmente. Quero te pedir que você ouça, estude os textos, que você possa repartir com outros, dar um joinha lá no meu canal, em nome de Jesus, amém? E eu quero falar hoje assim sobre um pouquinho, né? Um resumo sobre a origem da batalha espiritual. A Bíblia, ela está repleta de alusões a batalhas, a guerras, confrontos, conflitos entre indivíduos, grupos, nações, entre Deus e o homem, o cristão, você e eu, a nossa natureza carnal, a igreja, o mundo, a igreja e o diabo. Mas aí você pode me perguntar, nós podemos nos perguntar, como eu sempre me pergunto quando estudo, qual a causa desses conflitos internos e externos que nós sofremos, né? Aí eu vou falar de acordo com as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a primeira batalha que ocorreu foi quando Lúcifer, né, um querubim ungido de Deus, promoveu um levante entre os anjos. E ele foi expulso dos céus, né? Diz o texto da palavra de Deus no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, que ele foi expulso dos céus com um terço dos anjos, né? Que se juntaram a ele pelo arcanjo Miguel, que era um líder do exército de Deus. Isso você vai encontrar no livro de Isaías 14, no livro de Ezequiel, capítulo 28, em Lucas 10 também fala, em Apocalipse 12 também fala. Essas são as referências, eu não vou lê-las todas. Eu estou, assim, enxugando bastante o estudo, que é bem extenso. Então, esse adversário de Deus passou, amados, a partir de que ele foi expulso dos céus, a atacar tudo que Deus criou, tudo, toda a criação de Deus, e levando o ser humano, que é a coroa da criação de Deus, à queda, numa tentativa de subtrair a adoração, a obediência que é devida apenas a Deus, o Criador, e atingir o coração dele e cumprir com seus propósitos destruidores, né? Isso também você vai ler no livro de Daniel, no capítulo 11, no livro de Mateus, no capítulo 13, 2 João 1:7, em Tessalonicenses, capítulo 2. A história conta para nós, irmãos, que a despeito do homem, né, do nosso irmão Adão e Eva, ter cedido à tentação da serpente lá no Éden, pecando, se distanciando de Deus, o seu Criador, foi ele que providenciou essa confusão, né? Enganando a Eva. Mas Deus, o Pai, logo providenciou a expiação e o Salvador, né? A salvação do ser humano, por intermédio de Jesus. Ontem ainda eu citei isso, quando Deus, né, falou para o diabo mesmo, que ele, da semente da mulher, ele levantaria um que pisaria na sua cabeça, esmagaria a sua cabeça, né? Então, Jesus aí, ele é chamado de o segundo Adão. Prometeu, nós temos uma promessa por parte do segundo Adão, que na, todo aquele que crer naquele que venceu a carne, o diabo, a morte, vai ser gerado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus para uma nova vida, em amor, em santidade, em glória, né? Voltar à origem daquilo que Deus
havia planejado para o homem lá no Éden. Irmãos, Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que Satanás e pode guardar o seu povo, a sua igreja, a você e a mim de todo o mal. Mas requer que essa grande salvação e a vida eterna, que nos assegurou graciosamente por intermédio de Jesus Cristo, pela nossa obediência a Ele e pela resistência ao inimigo. A Bíblia fala para nós, né, que é para nós temermos ao Senhor e resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Deus, ele assegura também a vitória da sua igreja, da igreja de Cristo, nessa batalha, né, com o inimigo das nossas almas. Porque a Bíblia fala que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 6:12. E o Senhor, ele disponibiliza para mim e para você uma poderosa e eficaz armadura para proteger a mim e a você, que somos os soldados de Cristo aqui na terra, que combatemos o bom combate da fé. Também está em Efésios 6, em Timóteo, capítulo 2, em Pedro. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Então lembre-se que eu e você fomos chamados para batalhar espiritualmente enquanto estivermos aqui nesta terra. E eu quero falar para vocês com mais detalhes, como eu já citei no primeiro estudo, sobre a armadura de Deus. A primeira. No livro de Efésios, no capítulo 6, 14 ao 17, nós vemos que a armadura espiritual do cristão, ela era composta de 6 peças: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Já falei também anteriormente sobre isso. Mas o que é que representam essas peças? A Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos Efésios, ao povo de Éfeso, ele estava preso. E refletindo acerca das batalhas espirituais pelas quais ele passava, ele se inspirou num texto profético em Isaías 59, 16 e 17. E ele viu na armadura usada pelos soldados romanos, que estavam guardando ele ali naquela prisão, uma ótima ilustração para a proteção do crente espiritualmente, que é ligado a Cristo Jesus. Então, Paulo, ele usou cada peça dessa armadura espiritual para representar um atributo do caráter de Jesus Cristo que deve ser achado em cada um de nós como cristão, como filhos de Deus, para que tenhamos vitória sobre o mal. Amém? Parando aqui hoje, amanhã nós vamos falar sobre cada uma dessas peças da armadura de Deus, mais explicadinha do que eu falei anteriormente. Amém? Que o Senhor Jesus revista você, seja revestido de Jesus Cristo, seja um com Ele, intrínseco nele. E a sua vitória já está determinada nos céus, porque Ele é o nosso general que vai à nossa frente, batalhando por nós, guerreando as nossas guerras. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe seu dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo.